Bem-vindo ao dia 4 da sua jornada para desenvolver um caráter de liderança impecável. Hoje você irá ativar a coragem diante do medo, uma qualidade essencial para qualquer líder que deseja avançar em direção ao sucesso sem se deixar paralisar pelas incertezas. A autossugestão de hoje ajudará você a enfrentar desafios com firmeza, tomar decisões mesmo sob pressão e transformar o medo em combustível para a ação. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo. O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem, pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo. Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro. Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva. Eu sou decisão em movimento. Eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo. O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem, pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo.
Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro. Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva. Eu sou decisão em movimento. Eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo. O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem, pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo. Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro. Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva, eu sou decisão em movimento, eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo.
O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem, pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo. Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro. Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva, eu sou decisão em movimento, eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo. O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem, pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo. Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro.
Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva, eu sou decisão em movimento, eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo. O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem, pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo. Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro. Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva, eu sou decisão em movimento, eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo. O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem,
pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo. Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro. Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva, eu sou decisão em movimento, eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo. O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem, pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo. Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro. Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais.
Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva, eu sou decisão em movimento, eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo. O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem, pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo. Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro. Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva, eu sou decisão em movimento, eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo. Eu sou corajoso e avançarei apesar do medo. O medo é natural, mas ele não me domina. Eu reconheço suas mensagens, mas não permito que ele me paralise. Eu transformo cada insegurança em oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu enfrento desafios de cabeça erguida. Mesmo diante das incertezas, eu ajo com firmeza e clareza. Cada decisão que tomo é guiada pela coragem, pelo propósito e pelo compromisso com meus valores. Eu sou resiliente diante da adversidade. As dificuldades não me quebram, elas me fortalecem. Quanto maior a pressão, mais eu me torno firme, confiante e determinado. Eu sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele.
Eu sou líder porque não fujo da responsabilidade. Eu assumo riscos calculados, enfrento situações desafiadoras e lidero pelo exemplo. Quando outros hesitam, eu me mantenho firme. Quando outros duvidam, eu acredito. Quando outros desistem, eu insisto. Eu sou disciplinado em minha coragem. Não ajo impulsivamente, mas com estratégia, equilíbrio e sabedoria. Minha coragem é baseada em valores sólidos, princípios inabaláveis e visão clara do futuro. Eu inspiro coragem nos outros. Minha força diante do medo serve como farol para aqueles que caminham comigo. Minha confiança motiva, minha ação orienta e meu exemplo transforma dúvidas em determinação. Eu sou corajoso em todas as áreas da minha vida. Não temo desafios profissionais, emocionais ou espirituais. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar minha força interior e minha fé em minha capacidade de superar. A cada dia, minha coragem se torna mais firme, meu caráter se fortalece, minha liderança se aprofunda e minha influência cresce. Eu avanço, sempre avanço, e nada pode me deter. Eu sou coragem viva, eu sou decisão em movimento, eu sou um líder que avança, inspira e transforma, mesmo diante do medo.